Somente crer, somente crer. Sem fé é impossível agradar-lhe. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador de todos aqueles que o buscam. Bom dia com Jesus. Nós vamos ler as Escrituras no Evangelho São Mateus, capítulo 12, apenas o versículo 42. São Mateus, capítulo 12, versículo 42. Todos são bem-vindos. Cumprimentamos também nossos irmãos que estão conosco através da internet. Desejamos que Deus tenha uma bênção especial a cada um de nós. Vamos ler? A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Vamos repetir? A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. São palavras do Senhor Jesus. Bondoso Deus, mais uma vez o Senhor está nos dando esta grande oportunidade em poder, ó Deus, aproximarmos mais e mais de Ti. Então pedimos ao Senhor que começou em nós essa boa obra, tirando-nos do mundo religioso, tirando-nos do enredo, da confusão, e nos trazendo para a sua palavra. E o Senhor mesmo prometeu aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, que esta seja uma oportunidade para que possamos crescer um pouco mais na graça, no conhecimento, na fé e na esperança, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Se conosco, Pai, nós oramos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Assentai-vos. Que dia nós estamos vivendo? Que hora com a qual agora nós estamos confrontando. Temos passado pelas eras da igreja e chegamos no finalzinho desta última era, que é a era da igreja de Laodiceia. E sabemos que não haverá uma outra era depois desta. E ela terminará com a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Então é uma pergunta sensata. Que dia estamos vivendo? Que hora com a qual agora nós confrontamos é o fim dos tempos.
E o nosso Elias disse, a questão é que as pessoas olham hoje exatamente como em nosso texto esta noite. De onde isso veio? Olham com perguntas, com interrogações, querendo explicação, porém não pode assimilar o que na verdade está acontecendo. Nós lembramos que Natanael falou para Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse, vem e vê. Examine, prove. Então, de onde isso veio? Que sabedoria é essa? O filho de um carpinteiro? É o que eles falavam nos dias de Jesus. E é o que eles falam nos dias de hoje. Profeta para esse tempo? A lei e os profetas duraram até João. E dali para cá não temos mais profetas. Mas a Bíblia de Deus nos promete que nós teríamos o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele converteria o coração dos filhos aos pais. Primeiro dos pais aos filhos, através de João Batista, e agora os corações dos filhos, aos pais, levando-nos a nossa fé a ser igual à fé da igreja primitiva, crendo em um só Deus, tendo revelação do seu nome, e assim sucessivamente. Eles não percebem que não é a pessoa. Eu já encontrei alguém que disse assim, olha, cuidado, os americanos são espertos, os americanos são sábios, e esse Brano é um americano. O profeta, eles não percebem que não é a pessoa, é Cristo, é Deus no homem. É Deus usando os seus vasos de barro, não é? Para tratar com os seus filhos. Então, amados, nós vamos dar início nessa mensagem. Eu gosto de começar aonde, depois que o profeta lê a Bíblia e dali para frente, né? Mas se o profeta teve o privilégio de conversar com a igreja, fazer esse prelúdio com a igreja, né? Vamos ouvir o que ele estava dizendo à igreja e, se nós não chegar nem na leitura da Bíblia hoje, no próximo domingo nós chegaremos lá, Deus permitindo. Então ele pregou essa mensagem, intitulada A Rainha de Sabá, lá em Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos, no dia 7 de janeiro de 1958. Foi pregada pelo homem de Deus, William Marion Branham. Então ele começa dizendo, obrigado, irmão José, e convida a igreja para se pôr de pé. Vamos ficar de pé por um momento para orarmos? E começa a oração. Senhor, queremos agradecer-te pela tua bondade. Você já agradeceu Ele por esse novo dia, essa nova oportunidade que Ele está te concedendo? Foi dito aqui que o piá de 14 anos, 19 anos. Coitado, não teve o privilégio de ver esse domingo do qual nós estamos desfrutando.
Queremos agradecer-te pela tua bondade, por poupares as nossas vidas e pelo privilégio que temos de vir a ti nesta noite, nós diríamos nesta manhã. Ele disse, nesta noite fria de inverno, sabendo que somos apenas pó da terra, mas dentro de nós há um Espírito que vive para sempre. Amém. E oramos, Senhor, para que nesta noite Tu perdoes as nossas falhas e nos deixe preparar nossos corações para Te encontrar naquele dia. Estes pequenos fios frágeis em que caminhamos, chamados os fios da vida. Esses fios da vida é uma expressão metafórica que indica a nossa fragilidade da vida humana. Pronto. Apagou a velinha, né? Parou de bater o coração. Foi ali. Meu Deus, os fios da vida. Não sabemos exatamente a que horas eles podem se romper e nos mergulhar na eternidade. Mas como disse o velho Davi, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Amém. E ele diz, tua vara e teu cajado me consolam. A vara para puxar a orelha para ensinar o caminho, e o cajado é para te levantar, tirar do buraco, né? Meu Deus! Mas como disse o velho Davi, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se atravessarmos o vale da sombra da morte, certamente estará conosco. Mantém-nos em perfeita paz, Senhor, enquanto os nossos corações estão firmes em Ti. Cure os doentes e os aflitos. Toma a glória deste culto e abençoa estas pessoas que se reuniram aqui esta noite, nesta noite fria, desafiando o clima apenas para ouvir a palavra de Deus. Sei que os despedirás com uma boa e completa refeição da tua bondade, pois pedimos isto em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Mandou que a igreja sentasse. Sentem-se. Estou muito feliz por estar aqui esta noite. E Billy veio há poucos momentos e disse, papai, não haverá 100 pessoas lá em uma noite como esta. Agora nós, sulistas, temos um pouco, vocês sabem, o sangue é um pouco fraco. Talvez este é um tempo frio para nós. E entrando no elevador há pouco, uma moça negra me disse, ela disse, ora, reverendo, ela disse, este tempo está simplesmente ótimo. Agora, eu realmente gosto. Ela estava dizendo que ela gostava do tempo frio, né? Eu realmente gosto. Meu Deus.
Acho que este é um tempo muito bom, quando está seco e frio. O profeta diz: qualquer tempo está bom, desde que o Senhor esteja lá. Amém. Se Deus está presente, se Jesus está conosco, todo tempo tem que ser um tempo bom, ótimo, né? Então ele continua nos dizendo: eu gostaria de me apressar e ler a palavra para vocês, e então falar logo em seguida, e oraremos pelos enfermos. E esta noite esperamos que Deus nos abençoe abundantemente. Sabem, algumas das maiores reuniões em que já participei foram aquelas em que um pequeno grupo se reunia. Sabe, você tem tudo que, reunido em apenas um pequeno grupo, às vezes como um culto doméstico, que se reúne só entre a família, né? Ler a Bíblia, faz oração, comenta alguma coisa. Eu estava falando com o irmão Sotaman hoje, e eu disse: eu estou indo para... Como é que chama aí, irmão Anderson? Sua cidade natal, se o Senhor permitir, no intervalo entre as reuniões, para pescar com ele. E eu disse: eu gostaria de visitar sua igrejinha lá. E ele disse: bem, é só um grupinho. Talvez um grupinho como o nosso aqui, né? E o profeta disse: eu disse, traga-os para a sua casa e vamos entrar em um cômodo, fechar a porta e ficar lá a noite toda e o dia seguinte, e apenas conversando sobre o Senhor. É assim que eu gosto. Apenas um lugar onde podemos nos reunir. Cristo vem em grandes multidões, ou pequenas multidões, ou Ele caminhará sozinho com você, em qualquer lugar que você queira encontrá-lo, e seu coração estiver em paz, e Ele se encontrará com você. Amém. Meu Deus. Vamos lembrar que o profeta disse assim, que nós deveríamos ser o povo mais feliz da terra. Viver com o coração em paz. Aleluia. Sempre salmodiando ao Senhor, cantando hinos de louvor, não é? Aleluia. Deixar as preocupações de lado, porque a preocupação traz nervosismo. É verdade. E o nervosismo adoece as pessoas. Eu imagino que o nervosismo entristece o Espírito Santo. Faz o contrário da Bíblia. Diz que é para não entristecer o Espírito Santo, né? Com o qual estamos selados para o dia da redenção. Então, viver em paz, amados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hein? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O pior inimigo do homem é a morte. Ela já foi vencida. Amém. Jesus a venceu por mim e por você. Graças a Deus. Parágrafo 5. Eu só quero abordar um pequeno assunto esta noite, se o Senhor permitir. Eu não sei. Sabem, evangelistas, às vezes, quando estamos ocupados o dia todo com entrevistas e pessoas indo e vindo, às vezes você nem tem a chance de olhar a Bíblia.
E eu peguei um pedacinho de papel há pouco, no qual eu tinha escrito algo sobre o qual eu já tinha falado antes, em algum lugar, não sei, mas pensei em usá-lo para uma mensagem esta noite. Talvez não tenha sido em Chicago. Agora, os rapazes das fitas estão aqui, meus rapazes, o irmão Leo Mercer e o Gene. E agora eles têm as fitas aqui para vender. E como eu estava dizendo na noite ou outra noite, nós não as vendemos no domingo. É durante a semana quando você tem que comprá-las. Nós não as vendemos no domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. E Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então deve ser um dia especial, um dia alegre, feliz, não apenas para comer macarrão com frango assado, mas para servirmos ao Senhor, não é isso? Para lermos a Bíblia, para lermos as mensagens, né? Para estar reunidos em família e etc., falando das boas coisas. E lembrando que Jesus, o Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados, mas no primeiro dia da semana, que nós denominamos domingo, foi o dia que ele ressuscitou da sepultura. Amém. Foi o dia mais feliz para aquelas irmãs que foram ao sepulcro de madrugada, dizendo, ele merece um funeral digno. Vamos ao sepulcro, vamos untar o seu corpo com esses perfumes. E quem sabia, conversando uma com a outra, eles diziam, espera um pouco, mas quem é que vai revolver a pedra? Colocaram uma pedra muito grande lá na boca do sepulcro, e quando chegaram lá, alguém perguntou a elas, mulheres, o que vocês querem aqui? Vocês estão buscando o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, não, já ressuscitou. Amém. Aleluia. A tristeza redundou em gozo, em alegria. Oh, amados irmãos, nós fazemos parte desta família. Então veja, nós não as vendemos no domingo, é durante a semana quando você tem que comprá-las. Eu tenho certeza, esses rapazes, falando de Leo Mercier e Gênesis, estes rapazes, eu os conheço há anos. Eles foram alguns dos meus convertidos quando esses dois jovens, um sendo anteriormente de um lar católico e o outro, eu não sei exatamente de onde o irmão Gene veio, qual era o seu povo, talvez metodista ou algo assim. E eles vinham às reuniões apenas para ter uma ideia geral de tudo. E o Senhor falou com eles. Eles iam às reuniões do irmão Brana para examinar, para observar, para ver de perto como que eram as coisas, fazendo justamente aquilo que Paulo disse, examinai tudo e retende o bem. E eles estavam ali para examinar, investigando, e Deus tratou com eles. Eles foram até a minha casa, veja como Deus tratou com eles. Foram à minha casa como se fosse uma pequena equipe do FBI, para descobrir se aquelas visões aconteceriam ou aconteciam em algum lugar, além das reuniões. E aconteceu que o Senhor simplesmente fez algumas coisas grandiosas ali mesmo,
enquanto eles estavam presentes. E eu os chamei de meus alunos, bons rapazes, verdadeiros irmãos cristãos. E aprendi a amar aqueles rapazes. E eles são honestos e corretos. E eles querem me acompanhar na reunião. E eu os deixei cuidar das fitas, porque não tínhamos ninguém que realmente fizesse isso. Ninguém oficialmente. Então eles foram pegar as fitas e queriam saber se podiam. As pessoas começaram a querer as fitas e eu disse: rapazes, contanto que não seja muito caro para as pessoas. E eu encomendei uma fita aqui há algum tempo de um evangelista e podia comprar 3 das nossas próprias fitas, as mesmas fitas, pelo preço que paguei por aquela. Comprou uma fita do evangelista que dava para comprar 3, né? Do que os rapazes estavam vendendo. Meu Deus! Então eu sei que eles estão bem próximo do preço de custo. E é assim que queremos fazer. Os livros que recebo do Sr. Lindassai, ele esteve aqui ontem à noite, ele sabe exatamente o que. Eles não são meus, falando dos livros, né? Eles não são meus, são dele. Nós compramos esses livros e ele nos dá um pequeno desconto e então temos que pagar o frete na entrega. E assim temos que contratar alguém para vendê-los. E nesse processo você perde muito deles. E por uma margem bem pequena, e os livros, mesmo que eu os imprimisse, acho que eles nunca se pagariam. Então, a campanha de divulgação os retém. A foto não pertence a mim, pertence aos estúdios Douglas. Temos que comprá-las e vendê-las pelo preço que pagamos. Portanto, vejam bem, não é que tenhamos algo para comercializar. Nós simplesmente fazemos. E não estariam aqui nenhuma dessas coisas, a menos que fosse algo que vocês solicitassem. E então as entregaríamos a vocês. Então elas estão em algum lugar, nas prateleiras, e você pode chamar os seus amigos e aqueles que desejam obtê-las. Agora, para a palavra, no livro de São Mateus, o Evangelho, capítulo 12, e o versículo 42. Gostaria de ter apenas uma pequena parte para dar algum contexto. Agora, o verso 42. Amém. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração. A geração daquele dia, daquele tempo. E a condenará, porque ela, a rainha do sul, veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Amém. Que coisa, hein? Meu Deus. A rainha do sul, que era a rainha de Sabá, ela era uma pagã. Mas ouviu alguém falar de Salomão,
que Deus tinha dado a este homem um dom de sabedoria, e que o povo todo ao redor estavam contentes, felizes com aquilo, ela decidiu tomar conhecimento por si própria. Eu vou até lá, quero ver com meus próprios olhos, ouvir com meus próprios ouvidos a sabedoria deste homem. Nós vamos aqui mais na frente passar por algo que o profeta faz menção, o que ela enfrentou para chegar até onde estava Salomão. Meu Deus. O profeta disse: eu gosto de pensar assim, que quando acabo de ler uma parte da palavra eterna do Deus eterno, e como toda pequena palavra na Bíblia, você pode se apegar a ela, porque é a verdade. Amém. E homens, através das eras, ao lerem, receberam algo novo. Há algo sobre a palavra, e é verdade. Cada vez que você vai ler a Bíblia, ou mesmo a mensagem, vai lê-la em espírito mesmo, você recebe algo novo, você vê algo novo ali. Eu estava conversando com o senhor Linda Sai, hoje no meu quarto de hotel, e eu recebi as visões, e ele falou comigo, e ele disse: irmão Brana, sentado na plataforma ontem à noite, eu estava observando como o Espírito está começando a ser ainda maior do que costumava ser. Amém. A grandiosidade do poder do nosso Deus sendo manifesto, cada vez em uma porção mais ampla, maior. Amém. Para aqueles que têm olhos para ver, né? E eu disse, mas o que me assusta é que simplesmente parece que pode ser apenas eu, que as pessoas simplesmente não conseguem entender. Vamos parar um pouquinho aqui e vamos lá para os dias em que o irmão Brana estava realizando o seu ministério. Vamos entrar lá na sua igreja e assentar num daqueles bancos e observar uma reunião. Que tal você lá? Vendo Deus fazendo as coisas que Ele fazia através de William Marion Branham. Qual seria a sua sugestão? Você sairia de lá pensando o quê? É claro que você sairia de lá glorificando a Deus. A prova disso é porque você está aqui. Porque muitos assistiram, viram com seus próprios olhos e saíram de lá murmurando. Dizendo, sabe, o homem faz coisas mesmo lá, mas olha, ele acha que é um adivinho. Ele é um adivinho, ele tem alguma coisa lá, né? Meu Deus. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas depende de Deus que se compadece. Então, vejam o quanto Deus tem feito por nós. E o que fizemos para merecer? Nada. Graça é favor imerecido. Amém. Essa graça soberana que vem de um Deus soberano,
ela simplesmente foi até onde você estava e falou ao seu coração. Amém. Então, o irmão Branham disse, mas o que me assusta é que simplesmente parece que pode ser apenas eu, que as pessoas simplesmente não conseguem entender. E eu disse, provavelmente não entenderão, como você falou na plataforma. Pode ser que você tenha que selar o seu testemunho com seu sangue algum dia, e então essas coisas as despertarão e dirão, bem, nós nunca percebemos isto. Meu Deus! Pensemos no povo que crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Era um povo religioso, era um povo que estava esperando em Jeová, esperando no Messias, e o Messias lá no meio deles. Mas o que eles olhavam? Olhavam para a pessoa, filho de um carpinteiro, hein? Ah, Natanael, encontramos a Jesus de Nazaré. O quê? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse, vem e vê. Aí eu imagino que ele foi todo curioso, né? E quando ele chegou lá perto de Jesus, antes de falar qualquer palavra, Jesus disse, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Opa! De onde você me conhece? Eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira, orando, antes de Filipe te chamar. Aleluia! Ele era uma semente predestinada, assim como você é, assim como nós somos também. Não ouça esse programa não, hein? Cuidado, São Mateus 24, a Bíblia diz que surgiriam muitos falsos profetas. Não ouça esse programa Fé para Vencer não, hein? Cuidado. Os pastores falavam isso no púlpito, irmão ali. Aí despertava a curiosidade das pessoas. Olha, tem um pregador pregando aí às 10 horas da manhã na Rádio Universo, aí não ouça aquele programa não, é perigoso. Aí as pessoas iam ouvir. Uns achavam que era falso e outros regozijavam. Amém. Eu era um dos que regozijava. E aos domingos ia para a igreja, quando terminava a escola, eu ia para a casa dos irmãos. Olha, irmão, hoje, essa semana, o pastor Joaquim pregou assim, assim, assim. Vamos examinar a Bíblia. Meu Deus, obrigado, Senhor. Temos muito que agradecer. Pronto, agora eu perdi onde eu estava, hein? Aqui está. Provavelmente não entenderão, como você falou na plataforma. Pode ser que você tenha que selar seu testemunho com seu sangue algum dia. E então essas pessoas as despertarão e dirão, bem, nós nunca percebemos isso. E este pode ser o resultado. Eu me conheço verdadeiramente como um crente cristão, e isso vem de Deus. Amém. Eu nunca, em um único momento, vi isso falhar, disse o profeta. E até mesmo essa foto, quando eu era um garotinho, quando eu tinha menos de 3 anos de idade, creio que 18 meses, você poderia pensar, irmão Brana, é impossível você se lembrar de algo nessa idade. Eu lembro,
Eu me lembro de quando ele falou comigo, quando eu era um garotinho, e ao longo da vida, como eu o descrevi anos antes de tirar uma foto dele. E agora eles têm 3 fotos oficiais dele. Uma na Alemanha e 2 nos Estados Unidos, da foto do anjo do Senhor, que cientistas da Alemanha, cientistas dos Estados Unidos, autenticaram que é um ser sobrenatural, descrita exatamente assim, aquela coluna de fogo. Amém. Deus permitiu que eles conseguissem tirar aquela foto para examiná-la da melhor maneira possível e então fazer essa declaração. É algo de sobrenatural. Aleluia. Que coisa. Na minha opinião, se eu estiver errado, Deus me perdoe. E como seu irmão, eu acho que é a mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel. Não estou dizendo isso porque ele tirou a sua foto comigo, porque isso não é sobre mim, é para a igreja, para toda a igreja. Em outras palavras, isso não é para mim, que Deus permitiu que tirasse a foto dele ao meu lado. Isso é para a igreja, é para toda a igreja. É um testemunho do Deus Todo-Poderoso. Amém. Agora, se notamos, sabemos que foi o anjo da aliança que guiou os filhos de Israel, que era os Logos, ou Cristo, o Espírito de Cristo. E quando ele esteve aqui na terra, ele disse: eu vim de Deus e vou para Deus. Então, após sua morte, sepultamento e ressurreição, Paulo, em seu caminho para Damasco, foi atingido por uma luz, a mesma coluna de fogo. Nenhum dos outros a viu. Paulo a viu. Eles ouviram a voz, mas não viram a luz. Foi tão real para ele que lhe cegou os olhos por um tempo. Amém. Nós conhecemos a história. Paulo descendo para Damasco para prender os cristãos que fossem encontrados lá, levando carta, de autorização para trazê-los amarrados, e etc, etc. Mas no caminho ele encontrou com essa luz. E a luz foi tão radiante que ele caiu do seu cavalo. E ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo diz: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, quem tu persegues. Duro para ti é recalcitrar contra os agrilhões. E Paulo ficou cego por uns dias. A mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel, a mesma coluna de fogo que foi fotografada na cabeça do nosso Elias, o profeta para esta era. Pedro, essa coluna de fogo entrou, uma luz atravessou as grades na prisão e os tirou da prisão. Amém. A mesma coluna de fogo. E agora vemos que, biblicamente, parece ser a mesma coluna de fogo. E observem, hoje ela faz o mesmo tipo de obras que fez quando estava em nosso bendito Salvador, o Senhor Jesus. Vamos lembrar da expressão do nosso Elias. Não importa o que pareça para as pessoas, o que Deus tenha que fazer para cumprir sua palavra, para cumprir suas promessas, Ele a cumprirá. Amém. E está escrito
que aquele que crê em meu nome fará as mesmas obras que eu fiz, e as farás maiores que estas. Veja bem, que promessa. Aqueles que creem em mim fará as mesmas obras que eu fiz, e as farás maiores do que estas, porque vou para o meu Pai. Amém. E nós não estamos adorando, nem vangloriando ao homem William Marion Branham, mas o ministério que Deus deu para ele. Jesus pegou a água e transformou em vinho. Ele pegou o pão e multiplicou, 5 pãezinhos, 5.000 homens comeram, e ainda sobrou 12 cestos de pedaços. Mas ele pegava uma coisa e multiplicava aquilo. E o William Marion Branham foi autorizado para falar a palavra, e algo estava lá. Irmãos, nós não estamos sonhando, não. Não é hora de sonhar. Meu Deus, isso é verdade verdadeira. Deus vindicando o seu mensageiro para nós, como ele vindicou Moisés para Israel quando estava lá no Egito. Meu Jesus. E como isso passa despercebido pelas pessoas. E há muitos que creram, né? No começo, no início, creram e ficaram todo entusiasmados. E depois de um tempo, muitos já voltaram para trás, e outros ainda voltarão, com certeza. O que aconteceu lá com o povo de Israel no deserto, está acontecendo agora também. Muitos daqueles não voltaram para o Egito, porque quem ia abrir o Mar Vermelho para eles passarem? Senão eles teriam voltado. Oh, Jesus, ajuda-nos, Senhor. E como isso passa despercebido pelas pessoas. Eu simplesmente não consigo entender. Mas vocês sabem, certas coisas que precisam passar e, depois que tudo acaba, as pessoas dirão, bem, eu realmente não vi dessa forma. Tem que ser depois. Assim como George J. Lacy disse, o chefe do escritório no FBI, responsável por impressões digitais e documentos de fotografias que examinaram a imagem. Ele expressou dizendo isso. Eu realmente não vi desta forma. E muitas pessoas, depois que passam, né? Muitos vão dizer assim, no período da grande tribulação. Agora, há algum tempo, tive uma visão que me dizia sobre ir para a África. E eu pensei que isso significava ir para a África primeiro, depois para a Índia. E o Senhor falou comigo e me disse para ir à África primeiro e depois para a Índia. Bem, eu pensei que era isso, comparando com a visão.
E então eu me esqueci disso e fui para a Índia primeiro. E então ele me reprovou quando estava em Portugal. Vocês conhecem a história. E disse: eu pensei ter dito a você, vá para a África primeiro. Então eu fui reprovado. E eu pensava o tempo todo sobre isso. E agora simplesmente se revela. A revelação começou a me direcionar para a África. E eu li na televisão e a vi realmente, dizia: vá para a Índia primeiro e volte para a África. É exatamente assim que vai acontecer. Agora vejam, o Senhor falou comigo, sabendo que eu falharia, mas a visão não pode falhar. E o que Deus já disse e não pode falhar. E o que Deus já disse não pode falhar. A visão eu tenho escrita numa página na minha Bíblia. Talvez eu traga para vocês verem como ela realmente diz que eu irei primeiro para a Índia e depois para a África. Mas ele me disse para ir primeiro para a África e depois para a Índia, sabendo que eu falharia, mas a visão nunca pode falhar. Deus falou isso, tem que ser assim. Agora, que dia em que vivemos? Que dia em que nós estamos vivendo? Que hora com a qual agora nós confrontamos o fim dos tempos? A questão é que as pessoas olham hoje exatamente como em nosso texto esta noite. De onde veio isso? Que sabedoria é essa? O filho de um carpinteiro? Eles não percebem que não é a pessoa, é o Cristo, o Deus Todo-Poderoso se manifestando no meio das pessoas. Jesus disse: se não faço as obras de meu Pai, então não creiam em mim. Mas se eu faço as obras de meu Pai, se vocês não podem crer em mim, creiam nas obras. Entendem? Então está escrito, embora ele tivesse feito tantas coisas, eles não podiam crer, porque Isaías disse: olhos não viram e ouvidos não ouviram, até que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou antes que eles realmente, o mundo percebesse que aquele era o Filho de Deus. Agora, Deus, através de todas as eras, teve uma maneira de se manifestar a cada geração através das eras. Meu Deus! Irmão Brana pregou uma mensagem intitulada Advertência e depois o juízo. Então ele diz: Deus não faz nada sem antes avisar. O povo, uma nação ou uma pessoa individualmente, Deus não permite que aconteça sem antes a pessoa ser avisada. Então, em todas as eras, veja, Deus, através de todas as eras, teve uma maneira de se manifestar a cada geração, através das eras. E nesta era em que nós estamos vivendo, eu fico olhando assim, pensando muitas vezes, por que o povo não pode crer? Por que o povo não pode entender essa mensagem? A mensagem de Martinho Lutero, veja que Martinho Lutero, ele era um oficial na Igreja Católica.
mas Deus revelou para ele que as coisas estavam erradas. Então ele escreveu aquelas 75 teses e pregou lá na porta da igreja, dizendo, está errado nisso, errado naquilo, errado naquilo. Bom, mas muitas pessoas creram na mensagem de Martinho Lutero, que é a justificação pela fé. A mensagem de João Wesley, que é a mensagem da santificação, muitas pessoas creram também. Mas em nenhuma dessas outras eras tiveram uma mensagem tão clara como a mensagem dessa última era. Porque a mensagem que o William Marion Branham trouxe não foi algo, digamos assim, a parte da Bíblia, mas ele simplesmente restaurou o que está na Bíblia. Olha, vejamos, batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, isso não é do William Branham. Não é uma invenção, não é ele, digamos assim, acrescentando algo. Não, isso está na Bíblia. E nós não podíamos ver. Essa é a verdade. Lendo Atos 2,38, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, mas não podia entender. Mas quando chegou a mensagem, que coisa! Aquilo tocou no coração da gente, a gente foi despertado. Aí, quando eu ia para a igreja, aos domingos, né? Eu morava na fazenda, e eram uns 10 quilômetros, mais ou menos, para ir na igreja. E muitas vezes a gente ia a pé, ou então pelo menos voltava a pé. E aí eles diziam, olha, cuidado, você não pode batizar de novo, porque se você batizar de novo, você está crucificando a Cristo outra vez. Mas eu dizia assim, em Atos capítulo 19, Paulo encontrou aqueles discípulos de João Batista e perguntou para eles se eles tinham recebido o Espírito Santo, eles que nem sabia que existia. Aí Paulo perguntou, em que vocês são batizados? Nós somos batizados no batismo de João. Paulo disse, olha, mas João vos batizou com o batismo do arrependimento, dizendo para vocês que crescem no que após ele havia de vir. Isso é para crer em Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles crucificaram Jesus de novo? Não, eles deram um passo a mais. E isso é o que eu quero fazer. Até que um dia eu bati no peito, eu falei, se vocês não me batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou caçar uma outra igreja que me batiza assim. Mas eles não cedem, não, viu? Eles são cegos. Hein? Aí, Deus me deu graça, num domingo. Oh, que dia, hein? Que dia glorioso. Pegamos uma sacola de roupa, eu, a minha esposa e 3 filhas, fomos para a estrada esperar o ônibus para viajarmos 30 quilômetros e chegar aonde o pastor Francisco estava fazendo um culto. Meu Jesus! E quando nós estávamos ali esperando o ônibus, veio um caminhãozinho, parou bem na porteira da fazenda onde eu morava, ia pegar uma mudança ali. E não é que o presbítero estava junto com o motorista? Aí o presbítero mandou o motorista descer lá embaixo, pegar a mudança, e ele ficou lá comigo. Ai, Jesus! Aí ele disse, irmão, onde é que você vai? Eu falei, meu irmão, estou levando aqui uma sacola de roupa. Se Deus me ajudar, eu vou ser batizado hoje no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava decidido mesmo. Aí ele deu uma meia volta assim e disse, irmão, eu sei que para o irmão não tem mais jeito mesmo.
Mas, olha, não está escrito na Bíblia que aquele que pecar contra o Pai e contra o Filho tem perdão? Mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão nem nesse século e nem no futuro? Ele citando isso para mim. Eu falei, irmão, eu de mim mesmo nada sabia sobre isso. Mas na Bíblia não está escrito assim não, viu? Lá está escrito assim, aquele que pecar contra o Filho do Homem, não é? Não é contra o Pai, contra o Filho, não, contra o Filho do Homem, tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Então lá não está mostrando 3 pessoas, não. Aí ele parou um pouco assim, falou, irmão, mas Estevão não viu o céu aberto e o Filho em pé, à direita do Pai? Oh! E o ônibus apontou, rapaz. Aí eu falei, irmão, você dá licença, eu tenho que ir, né? Moça. E não encontrava a resposta para a pergunta do homem de jeito nenhum, viu? Parece que deu um branco na mente. Foi aqueles 30 quilômetros, rapaz. 3 pessoas, hein? Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, o Filho estava em pé à direita do Pai. Ei! E quando chegamos lá, ia descendo do ônibus lá no Patrimônio, tinha que descer uns quilômetros assim no meio de um cafezal para chegar na casa que o pastor estava. E eu vi a minha esposa alegre, rapaz, aquela tardezinha assim, né? Lá era a Terra Branca, e ela alegre, as meninas alegres, nós descemos por meio do cafezal assim, rapaz, e eu com aquele negócio. Quando chegamos lá na casa do irmão, o pastor estava sentado assim na porta do lado de fora. Eu falei, ei, pastor. Ele falou assim, ele veio, né? Eu falei, pastor, é o seguinte, o pastor Joaquim pregou, disse que a turma da má notícia sempre vem na frente. Mas o senhor tem que me ajudar, porque eu estou embaraçado. Eu falei, o irmão fez a pergunta para mim, assim, 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 eu respondi. Agora ele fez essa pergunta dizendo que Estevão viu o Filho em pé à direita do Pai, e eu fiquei sem resposta, como é que faz? Mas é muito fácil, volta lá e pergunta para ele. Fala, pelo Filho estava em pé, e o Pai estava de que jeito? Estava em pé também ou estava sentado numa poltrona? De que jeito estava o Pai? Se é que o Pai é uma pessoa, de que jeito ele estava? Falei, eu quero me batizar. Trouxemos a roupa aqui, ó. Simples demais, não é? Muito simples. Que domingo gostoso foi aquele. Graças a Deus. Pois bem, amados, nós vamos parar por aqui. Eu creio que na próxima escola vem algo bom aqui, viu? Vem algo bom. E vocês venham prevenidos. Para orar por mim, para que Deus nos conceda graça, né? Porque tem algo bom, algo forte, alimento de águias. Bondoso Deus, como somos muito agradecidos ao Senhor, porque reconhecendo que não temos nenhum mérito, mas o Senhor tem feito essas boas coisas por nós. Oramos pelos nossos irmãos, ó Pai, que ainda não puderam compreender. Ajude eles a lerem as Escrituras e alcançarem a revelação da parte do Senhor. Aqueles irmãos de então, muitos deles já dormiram no Senhor. Eu espero que o Senhor tenha uma recompensa a cada um deles. E bom Deus, nós estamos aqui ainda, caminhando, peregrinando neste mundo, aguardando a nossa chamada ao alto. Mas ser conosco, Pai, até aquele dia da sua vinda, até que o Senhor nos arrebate e nos leve para a glória. E quando estivermos assentados naquela mesa, naquela grande ceia, e vermos o Senhor vindo para enxugar as nossas lágrimas, e ouvir o Senhor nos dizendo, não chores mais, você já venceu. Aleluia! Entra agora no gozo do Senhor. Nós esperamos por esta hora, Pai. Continue abençoando o teu povo, abençoando os pastores desta mensagem. Continue conosco, levando a cabo essa boa obra que o Senhor tem começado. Oramos no nome de Jesus, pedindo e também agradecendo. Amém. Amém.